Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, terceirão do meu coração. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro de Sociologia comigo, professor Josimar Grito. E antes de iniciarmos essa aula, quero lembrar que todo o conteúdo está sendo gravado e que é protegido por direitos autorais, além de ser de propriedade intelectual da nossa escola. Por isso, sua reprodução, mesmo que parcial, ou sua comercialização é proibida e passível de medidas judiciais. Mais uma vez, meus queridos e minhas queridas, um dia abençoado para todos nós, de muito axé. E que sejamos, felizes e agraciados nesse encontro, nessa possibilidade, de produção de conhecimento através dos estudos sociológicos. E hoje, galerinha, nós vamos, continuar uma reflexão muito importante acerca do trabalho, tá? E essa reflexão nós estamos, propondo, a partir de uma leitura ampla da nossa realidade, mas ao mesmo tempo uma leitura não limitadora, tá? Mas uma leitura que traz como recorte a nossa perspectiva de estudos sociológicos, ok? Então as nossas ideias, as nossas reflexões, elas estão é, sujeitas, a um estudo que de fato tenha um caráter científico, ou seja, nós não estamos trazendo os achismos, tá, sobre o trabalho, nós estamos trazendo justamente uma reflexão que se paute em uma metodologia, que apresente para nós alguns critérios e alguns resultados sobre as reflexões relacionadas ao trabalho. E o que, que isso é importante para nós? Né? O que, que isso é importante para o aluno do terceirão? É importante por vários motivos, e eu gostaria de destacar dois. O primeiro motivo é que eu acredito ser um dos mais interessantes, essas noções, ou essa noção, que a gente está pensando sobre o trabalho, ela ou elas, ah, nos levam a pensar como que nós, homens, mulheres, jovens, como nós somos jovens, como que nós, jovens, pensamos e problematizamos as relações de trabalho, tá? E aí, ao pensar nessas problematizações, a gente traz para a nossa realidade tudo aquilo que o trabalho implica, beleza? E vocês, não mais no meu caso, mas no caso de vocês, que já estão, vislumbrando uma possível profissão, essa reflexão ela precisa ser uma reflexão que ajuda a, vamos dizer, na produção ou na elaboração do projeto de vida de vocês. Então é justamente essa elaboração que a gente precisa tomar conta, tá? É justamente essa elaboração que nós precisamos trazer para nossa vida diária, enquanto aquilo que nos possibilita pensar sobre a nossa ação sobre a natureza. E o outro ponto é porque nos ajuda também a criar uma certa criticidade sobre os pensamentos que chegam até nós relacionados ao trabalho, tá? E é importante mencionar que alguns termos, ah, alguns termos têm chegado até nós de maneira muito inovadora e esse sentido de inovadora no sentido de novidade. Por exemplo, quando a gente trata, da interseccionalidade, você enxergar o mundo do trabalho a partir de zonas, a partir de seções. E o que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a realidade do trabalho hoje ela está sendo problematizada para pensar cada vez mais as pequenas estruturas. Aí você vira e fala, mas professor, Gramsci ele já tinha pensado nisso lá na sua visão sociológica marxista. Tem alguma diferença pensar essas pequenas estruturas? Tem diferença. Por quê?
porque o mundo, né, a Europa do tempo de Gramsci, do tempo de Marx e Gramsci, compreendia não essa diversidade de culturas, né, vamos assim dizer, de culturas, de vidas, de povos, mas agregava, né, uma reflexão sobre as formas de trabalho, tá? Não sei se vocês estudaram ano passado, né, como o modo como o trabalho, né, ou na verdade o tema trabalho é da primeira série, como que o mundo do trabalho se organizava a partir dessas duas classes, né, que Marx caracteriza como burguesia e proletariado. Até aí eu acredito que vocês tenham noções, porque a gente falou isso no início do ano também, essa divisão das classes. E o interesse de Marx em trazer um olhar científico para essa divisão e, ao mesmo tempo, propor para a sociedade uma provocação acerca das produções. E é justamente esse olhar de Marx que vai, né, questionar como que essa estrutura influencia nos modos de relação. Por isso que o trabalho se torna um tema-chave dentro das reflexões da sociologia, tá bom? E depois, né, Antônio Gramsci, ele pega e critica essa essa estrutura marxista, né, essa estrutura pensada por Marx e Engels, justamente porque os dois eles não se eles não fixaram, eles não problematizaram as divisões que acontecem dentro dessas duas divisões. Percebe? Por exemplo, existe a classe operária, né, o proletariado, e existe a burguesia. Segundo Gramsci, dentro dessa classe operária existem várias divisões, entendeu? Por exemplo, somos todos proletários, mas eu sou proletário na condição de professor. Outro está na condição de advogado, outro na condição de motorista, outro na condição de mestre de obras, e por aí vai. Professor, me perdi. A gente estava falando dessa matéria antes ou está falando agora? Estamos falando agora, o Samuel. Eu voltei porque essa é uma temática que possivelmente vocês devem ter visto na primeira série, entendeu? Não viram? Tá, deixa eu anotar aqui, porque eu vou preparar o material para vocês contendo ele também, então. Confirma, galera? Povo, confirma ou não? Samuel, só tem nós dois na sala, hein? O restante foi tudo dormir ou tomar café, tá vendo? Ou foram tomar banho gelado. Acho que de trabalho a gente só chegou a ver os modos de produção, mais nada. Entendi. A Anne não sabe, o Heitor então. Acredito que é isso mesmo. Isso o quê? Isso o quê? O que o Samuel falou lá em cima ou o que eu falei do banho gelado? Ou que vocês foram tomar café? Ah, tá. Então, acho que de trabalho a gente só chegou a ver os modelos de produção. Tá, tá. Gente, então olha só. Eu vou. Tá, deixa eu colocar aqui, olha. Gramsci, relações de trabalho. Eu vou acrescentar, né, na primeira apostila, na apostila 3 esse início para vocês então, tá? Porque logo depois a gente começa a falar sobre os movimentos sociais. E aí, gente, falar de movimento social é importantíssimo que essa divisão do trabalho esteja, né, compreendida por você, tá bom? Então eu vou acrescentar o Gramsci lá para vocês.
O que é bem interessante, porque é assim, gente, quando né, nós falamos de Marx, nós estamos falando de uma reflexão voltada para aquilo que chamamos de socialismo, tá? E o socialismo está dividido em várias correntes. Essa semana agora eu até falava com a minha outra, né, com uma terceira série de outro colégio, a importância que é para nós, quando começamos a falar sobre o socialismo, saber de qual socialismo nós estamos falando, percebe? Por que saber de qual socialismo? Porque, olha, o socialismo ele se divide em tantos. Você tem o utópico, o científico, a anarquia, você tem a social-democracia. Então, veja, você tem uma gama de pensamentos que envolvem que envolve o modo de pensar o socialismo. E todos eles com o mesmo objetivo, de fazer crítica ao capitalismo. E aí não é a crítica ao dinheiro em si, que é um outro erro que muitos cometem, né? Acho que a pessoa, porque defende a proposta do socialismo, acha que não deve ter dinheiro. Bom dia, Lila! Bem-vinda! E aí, né, a reflexão, ela parte por um outro viés. Porque a crítica do socialismo é justamente uma crítica nas relações que o capitalismo estabelece. Que relação é essa? Uma das primordiais. É a relação de exploração. Então, né, na apostila que vem, a gente vai começar a falar sobre os movimentos sociais. Olha que importante, que é a gente compreender como que o trabalho se organiza e, principalmente, né, além de ser organizado, como que o trabalho ele é pensado. Tá, galerinha? Então, esse ponto ele é muito, muito, muito importante para nós. Tá? Bom, então, continuando, tá, gente? Mas Samuel, tá, até agora tá ficando compreendido para você? Galerinha, tá ficando compreendido para vocês aí? Responda aqui no chat ou liga no microfone. Samuel não conseguiu ligar nada, Samuca. Eu vou voltar então, hein? Alguém mais? Camille tá ok. Anne tá ok. Tá, tranquilo. Eu vou retornar, tá? Uma parte e a gente dá sequência. É o seguinte, quando nós falamos em trabalho, se liga, tá, gente? Quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando, né, de uma das formas de como a sociedade se organiza. A gente sabe que a sociedade ela se organiza de modo político, de modo econômico, a partir do trabalho, a partir da cultura. E né, quando você chega numa determinada sociedade, você não encontra isso separado em setores. Não é? Você chega, está tudo junto e acontecendo tudo ao mesmo tempo. Neste exato momento, tem pessoas. Eu estou aqui trabalhando, né? Lila está aqui trabalhando, ó, estamos aqui exercendo o mundo do trabalho. E ao mesmo tempo, a Lila até saiu, a Lila foi para folga. Ao mesmo tempo, a gente, né, produz aquilo que chamamos de cultura. Ao mesmo tempo, nós produzimos, além do trabalho e da cultura, ah, visões, tá? Aí essas visões podem ser entendidas também como ideologia política, etc. E tal. Tudo ao mesmo tempo. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês quando, nesse primeiro tópico, né, que nós estamos falando, né, que nós estamos tratando especificamente sobre o trabalho na perspectiva sociológica? Porque o trabalho tornou-se uma das vertentes estudadas pela sociologia para compreender justamente como que nós, né, mantemos relações entre nós. Percebe? Por quê? Porque o trabalho é uma das formas que nós temos de manter vínculos sociais. Por isso que o trabalho é chamado de instituição social. Tá? Samuca e turma, até aí tá tranquilo? Até aí tá tranquilo? Então, o trabalho, por ser uma instituição social, ele promove justamente, né, o trabalho por ser
uma instituição social, ele promove justamente uma, vamos dizer, uma relação de socialização, tá? Vamos lá, ok, o trabalho é uma forma de organização que promove relações e por isso é estudado pela sociologia. Exatamente. E a partir dessa perspectiva, o trabalho ele é visto como uma instituição de socialização, tá? Ou seja, o trabalho é um espaço onde o homem socializa, onde ele aprende, onde ele desenvolve e onde ele também compartilha valores e princípios. Tudo isso acontece dentro do trabalho. Por isso, gente, que nós temos estudado muito e ouvido falar muito em habilidades socioemocionais. Eu acho que eu já até comentei isso com vocês. Hoje, no mundo do trabalho, não interessa se você tem conhecimento, se você tem PhD em tal coisa, mas se você não souber se relacionar com outras pessoas, se você não souber, né, se você não tiver a habilidade de trabalhar suas emoções dentro do ambiente de trabalho, o seu conhecimento de nada vale. Por quê? Porque o trabalho vai para além da produção, vai para além da execução intelectual, tá? Por isso que, né, dentro desse ramo da sociologia, né, dentro desse grande guarda-chuva, né, como nós dizemos, que protege as ciências, né, as ciências humanas, nós temos um chamado de ciências sociais. E é justamente as ciências sociais que vai ter dentro, né, da sua perspectiva de estudos a chamada de sociologia do trabalho. Tá? Então, a sociologia do trabalho desenvolve um olhar, desenvolve uma prática, né, que estuda minuciosamente as relações que são estabelecidas a partir do trabalho. Então a gente vai visualizar aí, ó, não somente os meios de produção, mas tudo o que se insere dentro da realidade do trabalho. Tá? Por isso que eu falei com vocês que essa reflexão voltada para o trabalho, ela está cada vez mais ganhando, né, aí algumas novidades de estudos. Porque quando a gente visualiza o mundo do trabalho, a gente não vê somente pessoas. A gente vê também ideologias por detrás das pessoas, por detrás dos grupos. E aí, olha a importância de termos compreendido os estudos de Marx quando ele fala, né, da estrutura e da infraestrutura e da superestrutura. Então, observa que quando a gente, né, visualiza o trabalho dentro do campo da sociologia, a gente vai justamente observar o trabalho como aquilo que é dotado de consciência. Olha, gente, essa característica ela é fundamental. O trabalho, né, o homem que realiza o trabalho, ele é dotado de consciência. Ou seja, ele sabe aonde ele quer chegar. O homem que realiza o trabalho sabe qual é, por exemplo, a sua meta. Percebe? Ele sabe qual é o seu objetivo. Ou seja, ele visa alcançar resultados. E é essa consciência que o homem do mundo do trabalho tem. E nós não podemos deixar de visualizar essa relação. Tá? Tranquilo? E veja, né, ao alcançar o resultado, para o sistema capitalista, ele é alcançar um resultado voltado para o lucro. Porque a intenção do trabalho dentro do sistema capitalista é o lucro, não é outra coisa. Não é a minha satisfação pessoal, é o lucro, é a obtenção de lucro. Tá? Dentro do sistema capitalista é a obtenção de lucro. Esse é o objetivo do trabalho. Porém, nós precisamos pensar e ampliar a seguinte perspectiva, que para além do lucro, tá? Para além do lucro,
existem outros pontos que precisam serem levados em consideração. Um ponto primordial é a própria sobrevivência daquele que executa o trabalho ou daquele que promove o trabalho para outros executarem. O que isso significa? Significa dizer que dentro das relações de trabalho, nós precisamos trazer a valorização da vida. Lembra que nós falamos sobre a proposta do trabalho humanizador? Tornar as relações de trabalho humanizadas. E é justamente trazer nessa perspectiva da humanização do trabalho é que a gente vai se preocupar, por exemplo, com os aspectos culturais, tá? E também aqueles aspectos de ordem psíquica. Ou seja, nós promovemos dentro do ambiente de trabalho a valorização da cultura e a valorização do indivíduo que precisa ter isso daqui, olha, organizado para desenvolver bem o seu trabalho. Por isso, galera, né, quando a gente pensa o Homo Faber, o que é o Homo Faber? É o homem que fabrica, é o homem fabricante, é o homem que produz, né, aquela ideia da fábrica, né, de produção. E aí, o homem que fabrica, ele não fabrica somente peças para dentro do seu ambiente de trabalho, mas ele precisa estar, olha, na sua completude realizando o seu trabalho. Ou seja, é o homem que se coloca de corpo e mente na produção da sua atividade laboral, tá? Então, pensar essa estrutura é justamente a gente pensar que o trabalho ele precisa ser tratado a partir desse olhar humanizador, tá? O que seria um trabalho humanizador? É aquele trabalho que enxerga o homo faber, ou seja, o homem que fabrica, o homem que faz, como de fato um sujeito, e não meramente como um reprodutor, tá? E não meramente como aquele que, se não der conta, eu vou substituí-lo. É claro, né, que a ideia da substituição ela visa atender, né, à demanda que se pratica, né, o que se alcança, ou se alcança, não, desculpa, que se pretende alcançar. E aí, se não alcança, obviamente que você precisa trocar a peça do tabuleiro, né, até para o seu time ganhar. Mas aí o que acontece? Você precisa pensar o trabalho, né, o trabalho do homem que fabrica, do homem que faz, como um trabalho potencializador de humanização, tá? Galera, e até aí, tá tranquilo? Pera, o trabalho humaniza, por que ele humaniza? Essa parte eu perdi. Ele humaniza porque quando você é, visualiza o Homo faber, né, o homem que fabrica, você não pode vê-lo simplesmente como uma peça que está ali para reprodução. Mas você precisa compreender que junto dele existe mente e corpo. Ou seja, mente relacionado à ordem psíquica, corpo relacionado a tudo aquilo que envolve os aspectos culturais. Percebeu? Então você passa a ver o trabalhador, passa a ver o homo faber como justamente aquele homem que é compreendido, que é visto, né, que tem uma vida fora do ambiente de trabalho. Percebeu, Samuel? Por isso que hoje muitas empresas têm apostado em atividades laborais, né, em atividade de trabalho, cada vez mais que dê cada vez mais liberdade para as pessoas. Aí eu não estou falando da uberização, não, tá, galera? Não estou falando da uberização. Estou falando, por exemplo, de empresas que visam dar uma maior liberdade para que o trabalhador crie suas metas e alcance suas metas a partir de um salário digno e a partir das condições de trabalho também dignas, tá?
E aí as grandes empresas de ponta, por exemplo, né, suas sedes parecem mais um parque de diversão. Não sei se vocês já viram algo semelhante. Parece mais um parque de diversão do que um ambiente de trabalho de fato. Mas ali eles estão produzindo. Por quê? Principalmente em ambientes que precisam de criatividade, tá? E quanto mais leve, quanto mais livre eu estou, mais criativo eu serei. Então veja, né? O processo de compreender o homem nessa totalidade, tanto de ordem cultural quanto de ordem psíquica. Ajudou, Samuel? Exatamente, exatamente. Quando é aquilo, não sei se eu já comentei com vocês, mas é o que eu costumo dizer. Quando você tem algo para fazer que é de maneira forçada, que não, que você olha assim, caraca, eu tenho que fazer isso. E quando você observa isso, infelizmente o trabalho vai sair um trabalho, como dizem, né, um trabalho pelas coxas, né? E aí, infelizmente, você não vai produzir de maneira satisfatória. Quando alguém fala, faça isso, você desanima e trava. Exatamente. Por isso que, olha, você quer me deixar pé da vida, bicho, seja quem for, tá? Quem quer que seja. Chegar pra mim e falar assim, ó, não sei o que lá, tem que. Gente, olha, odeio essa expressão. Tem que. Ah, tem que um cacete. Oh, mentira! Pip! Tem que. Olha, essa expressão me deixa. Aí você pergunta, tá, mas por quê? Ah, tem que o quê? Eu, hein? Tem que é nada. Bom, vamos lá. Continuando. Bom, então pensar essa estrutura é pensar o homem na sua totalidade. Até aí, de boa para vocês, né? Tá confuso não, né, galera? Bom, e aí, né, os primeiros passos, então, para a gente tratar, né, dessa organização do mundo do trabalho, é necessário a gente trazer um tema muito importante, que é o tema da linguagem, tá? Deixa eu perguntar, vocês viram Filosofia da Linguagem? Já viram? Wittgenstein, Merleau-Ponty? Ainda não? Beleza, então. Mas ó, quando vocês verem, eu acredito que vocês, né, devem lembrar isso que a gente está falando aqui agora, tá? Bom, gente, o desenvolvimento da linguagem foi fundamental. O desenvolvimento da linguagem foi fundamental para a elaboração e para o fortalecimento do trabalho, tá? Por quê? Porque através da linguagem, veja bem, hein? Através da linguagem, e aí eu vou abrir um parênteses e falar que a linguagem ela é compreendida como linguagem verbal e não verbal. Fique atento a isso, porque depois, né, a gente compreende dentro dessa linguagem estabelecida, né, o que que foi o toyotismo, o que que foi o fordismo, tá, o taylorismo. Opa, desculpa. E aí a linguagem ela desenvolve justamente essa possibilidade de nos manter conectados, tá? A linguagem nos mantém conectados e ainda ela nos ajuda a desenvolver. Gente, alguém entrou mais cedo na aula? Apareceu aqui os 5 minutos. Sabe, só abrir um parênteses aqui. A turma da segunda série, eu acho que foi a Risa ou o Arthur, não me lembro agora quem falou. Diz que quando o tempo do cisco começa a contar a partir do momento que o primeiro aluno entra. Ou melhor, né, que a primeira pessoa, não é aluno, mas a partir do momento que a primeira pessoa entra. Aí já começa a contar o tempo. A sua aula sempre Professor, começa 3 a minutos mais cedo. questão a questão pessoal ela é agendada. Aí, como ela é agendada, ela tem o horário certo para começar e para acabar. E o horário que eles marcam não é o horário daqui, digamos. Ele é um horário um pouco adiantado ou atrasado, não sei. Aí, quando a sua sala abre, a gente pode entrar. Ela vai fechar no horário agendado, que é 50 minutos. Ué, mas. Então aquele agendamento que eu faço lá, o horário não é aquele? Que eu coloco 8 e Não é? 10. Então, você põe 8 e 10, só que ela começa 3 minutos mais cedo. Yeah, sabia não?
Ah, bom saber, velho. Então, a próxima aula, então, vou entrar 3 minutinhos mais cedo. Só para poder falar mais com vocês. Ou você agenda 3 minutos mais tarde. Ah, essa foi boa, eu não sabia. Obrigado, Samuca. Bom, então deixa eu finalizar essa linha de pensamento e parar aqui. Então, gente, o trabalho, né, a linguagem dentro do trabalho, ela tem esse objetivo. Não apenas organizar ideias, mas também fazer com que, né, tudo aquilo que for elaborado pelo homem dentro do ambiente de trabalho seja absorvido, olha isso, hein? Seja assimilado. E outra coisa fundamental para a sociologia, ser retransmitido no tecido social. Percebe? E o que seria essa retransmissão para o tecido, né, num tecido social? É justamente a inserção daquela matéria proposta, né, daquilo que é feito para a vida em sociedade. Por exemplo, tem esse copo. Esse copo ele foi feito, ele foi, né, absorvido pelo grupo, é claro, né, a nossa empresa produz copo de vidro, e foi assimilado pela equipe. E agora o que acontece? A equipe ela vai retransmitir aquilo que foi trabalhado para a sociedade. Por isso que chegam até nós produtos que nos atendam diariamente. Percebe? É com essa intenção. Por isso que quando você realiza ou pensa, né, realizar qualquer atividade laboral, você precisa ter consciência do que a sociedade precisa, do que né, qual é a necessidade do momento. Para quê? Para você atender e, de fato, né, a sua produção ter um efeito esperado junto à sociedade. Caso contrário, essa organização ela não passará de uma simples, como pode dizer, reprodução ou atividade laboral, tá? Sem finalidade. Por quê? Porque não tem aplicação aquilo que você produziu. Tranquilo? Bom, vou parar a gravação. Parando a gravação.